Bom, tudo começou na semana em que o Gabigol entra nessa polêmica. Eu pedi, né, a entrevista para a assessoria, enfim, para quem gere a carreira do Gabigol, falando, né, hoje eu estou. Meu momento de trabalho ele é completamente diferente, né? A gente tem aqui esse canhão que é o All Sport, eu tenho meu canal no YouTube, enfim, outras plataformas, e a oferta foi essa, né? A gente vai fazer uma entrevista para ele explicar a situação, e essa entrevista vai na íntegra. Então, assim, e oferecendo diferentes plataformas para repercussão dessa entrevista. Quando chega no sábado à noite, toca meu telefone e me perguntaram se eu estaria livre ou se eu estaria disposto a fazer a entrevista. Eu prontamente, sim. Houve uma mudança de programação, porque num primeiro momento eu ia fazer essa entrevista gravada por vídeo. E aí depois me ligaram e falaram, olha, você pode ir ao Rio de Janeiro? Eu falei, obviamente sim, claro, com toda a estrutura aqui que a gente tem, a gente foi para o Rio de Janeiro e fez a entrevista. Né? A entrevista estava marcada às 2 da tarde, o Gabigol tinha voltado do treino e a gente sentou lá, fez um cenário na casa dele, ele nos recebeu muito bem, por sinal, na casa dele, e a gente gravou a entrevista meia hora depois, 40 minutos depois, com a agilidade aqui Ele do pessoal recebeu, do ódio. recebeu muito bem. Tinha três marcas de cerveja e uma de gin também, no ano que você chegou lá? Tinha. Bom, pelo menos eu vi lá na geladeira. Não me ofereceu. Eu tomei um cafezinho com o Gabigol. Foi um cafezinho que eu tomei. Mas eu vi lá as diferentes marcas de cerveja. Inclusive, eu levei de você, viu, PVC? Quando eu vi aquela geladeira lá. Assim, o Gabigol tava. Eu conheço o Gabigol desde moleque da época do Santos. Né? Ele sempre foi um moleque de muita personalidade, aquela coisa da marra, daquela coisa do, né, se impõe. Eu vi um Gabigol abatido e sereno. Era um Gabigol mais na dele, mais tranquilo. Quando a gente se encontrou, ele recebeu a gente, cumprimentou aquela coisa toda, foi vestir lá o agasalho do Flamengo para poder fazer a entrevista. E aí tem aquele papo antes, né? Pô, então, Gabigol, aqui vou te perguntar, cara, aqui. Ele falou, André, pode ficar à vontade, me pergunta o que você quiser. Estou te recebendo aqui para você me entrevistar e você pergunta o que você quiser. Então, assim, aí ele olha pro pessoal dele lá e fala assim, ó, tô pronto, vamos fazer, vamos ligar. Foram 17 minutos de entrevista, que a gente colocou, inclusive, ela toda no ar, né? Tá lá no All Sport, aqui no All Sport, né? E assim, eu fui percebendo ao longo da entrevista que ele foi mudando um pouco o tom e sentindo segurança ao longo da entrevista. Então, num primeiro momento, a resposta dele é até curta, aí depois ele começa a pedir desculpas e ele repete muitas vezes a palavra, estou aqui para pedir desculpas, eu sei que eu errei, eu estou aqui para me desculpar. Então, assim, estava muito claro na cabeça dele que para pôr um ponto final nessa história, nessa polêmica toda, ele tinha que pedir desculpas e dizer que errou, né? Assumir o erro. E aí, ao argumentar o porquê usou a camisa, ele disse que usa outras camisas de clube. Depois ele, né, ali no papo, no cafezinho, ele falou, cara, já ganhei camisa do Suárez, sou muito fã do Suárez. Ele quer trocar, por exemplo, de camisa com o Endrick. Ele falou assim, pô, gostaria de cruzar o Endrick, que outro dia a gente se interagiu no Twitter, gostaria de ter uma camisa do Endrick. Então, ele fala muito da questão do basquete, dos ídolos. Dentro da casa dele tem um mural com vários ídolos que ele tem. O Lewis Hamilton, Pelé, com uma coroa muito bonito, o desenho que é feito numa parede. Tem lá o Tim Maia, tem lá também o Mano Brown, tem outros artistas ali que ele é fã. Então, assim, ele tem essa coisa com ídolos, com camisetas, com idolatria, e ele falou que coleciona. Tem um capacete do Michael Schumacher na casa dele. Então, assim, quando ele diz, eu tenho camisas, eu ganho camisas, e eu uso essas camisas, muita gente pode falar, parece papinho furado, mas me convenceu, pelo que eu vi ali. Ele coleciona mesmo coisas de outros esportistas e de ídolos que ele tem. Então, assim, obviamente, foi um vacilo. Isso não dá para negar, né, PVC? Foi um vacilo absurdo. Mas me pareceu sincero, porque a entrevista do Gabigol, diferente de outras entrevistas que eu mesmo já fiz com ele, saída de campo, ou exclusiva, ou em programas,
eu senti ele muito querendo abrir o coração. Então foi um Gabigol que eu nunca vi em 20 anos que eu conheço o Gabigol. Eu nunca vi o Gabigol daquela maneira. Então eu senti ele mais do lado mais humano, tipo, sentindo o baque e sentindo o golpe do que aconteceu. E você acha que foi pela repercussão que teve esse fato, ou foi porque foi muito perto do doping, né? Que obviamente ele ficou mais tempo em casa, repensou e tal. O que você acha que causou essa mudança? O que ele argumenta é que, assim, num primeiro momento, claro, a repercussão deixou ele desnorteado, e a primeira coisa que ele fez foi negar, que acho que para mim foi o pior caminho, mas aí foi uma decisão. Para mim foi o pior caminho. Né? Negar um fato é, enfim, errado, e é o que ele reconheceu. E na cabeça dele, uma das preocupações também, além da imensa torcida do Flamengo, do carinho, ou do advogado, que é o torcedor do Flamengo, que o PVC falou muito bem aqui durante a semana, mas ele também teve uma questão familiar, porque o pai é muito santista. O pai e a mãe são muito santistas, familiares santistas, e o Santos é um rival do Corinthians, um grande rival do Corinthians, é um rival histórico. E ele falou, cara, além da torcida do Flamengo, da proporção que está tomando isso, eu tô em casa, com os meus familiares. Então tem que explicar primeiro pro pai e para a mãe, para depois pensar numa estratégia. Então ele levou alguns dias, segundo o Gabigol, muito em função do baque, da porrada, da pancada que foi, e que ele ficou completamente desnorteado. Mas aí eu acho uma contradição, porque é a seguinte: se todo mundo que convive com ele sabe que ele usa camisa de outros clubes, ele não tá ferrado com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe sabem que ele usa camisa de outros clubes. Né? Mas aí é que o pai e a mãe não moram com ele, né? Não, tudo bem, mas eles conhecem, dia, né? Pouca gente conhece tão bem a personalidade do Gabigol quanto o pai e a mãe dele. Né? Sim. Vamos lá, acho que aqui tem uma contradição no discurso dele. Vamos voltar um ponto. É óbvio que o Gabigol errou. É óbvio que o Gabigol errou. Eu concordo com o Romário quando o Romário diz que não é uma ofensa tão grande, mas é claro que ele errou porque nós estamos num tempo de profissionalismo e ele tem um contrato com o Flamengo e não pode usar a camisa de outras marcas. Né? De outras marcas, digo, escudo de clube, fornecedor de material esportivo, Bet, que o Flamengo é patrocinado por uma Bet e o Corinthians é patrocinado por outra Bet. Então só que tem um atenuante nesse aspecto que é o fato de ele estar na sala da casa dele. Dentro da sala da casa dele, ele pode andar pelado. Não pode. Se não tiver uma janela para fora para ser atentado ao pudor, ele pode andar pelado na sala da casa dele. Ele faz o que ele quiser na casa dele. E aí acontece... mas existe a hipótese dele estar mentindo e dele ter feito de propósito. Existe. Existe, sim. Se ele mentiu uma vez, ele pode mentir a segunda. Existe essa hipótese. Só que isso joga contra ele. Isso não é inteligente. Porque se ele posa com a camisa do Corinthians de propósito, ou se tivesse posado de propósito, ele fica numa sinuca de bico. Por quê? O Santos vai ter dificuldade de explicar se contratá-lo. O Palmeiras vai ter dificuldade de contratá-lo para explicar para sua torcida. O Flamengo vai ter dificuldade de renovar o contrato com ele. E ele perdeu o grande advogado que possuía, que era a arquibancada do Maracanã. Então não é inteligente se ele estiver posado de propósito. E aí também não foi inteligente ele mentir. Porque bastava ele dizer, mesmo que não fosse absoluta verdade, ele dizer: vocês se lembram que eu fui vítima de racismo num Fla-Flu de 2022? Esta camisa me seduziu porque é uma camisa da luta antirracista. Ele poderia ter dito isso. Não foi o que ele disse. Ele fala Luísa Fernandes. Não, ele fala isso, sim. Ele fala a camisa da... Ele lembra de 2022? Não, ele não lembra de 2022, mas ele fala, PV, ele fala da camisa como algo que tem uma mensagem por trás. Ele falou assim, é uma camisa que tem também uma mensagem por trás, uma mensagem antirracista e tal, e que eu abraço essa causa. E se ele tivesse dito isso, ele teria um atenuante gigante no início. Esse eu acho que todo mundo está de acordo, né? Que mentir nunca é a melhor solução. Fica aí essa moral pra gente, réis mortais, né? Pra nós. Não dá pra mentir, porque fica feio demais depois, né?
Fica muito feio. Se ele tivesse falado isso que o PVC falou, na hora acabou, não tinha conversa. Agora, minha pergunta é, a gente estaria aqui falando até agora do Gabigol se ele estivesse fazendo gol, PVC? Se ele estivesse jogando Eu muita acho que bola? eu acho que seria menos, mas o que eu pego, vou mostrar a foto do Falcão de 82. Eu não estou comparando situações, tá? Eu estou falando que uma situação acontecia há 40 anos e que a minha impressão é que essa situação hoje é inviável pelo nível de tolerância da sociedade. E eu acho que estamos intolerantes além do limite, sabendo que o Gabigol errou. Em 1982, o Falcão foi garoto propaganda de uma marca de roupas, a Hering, que no Rio se diz Hering, e a Hering colocava o Falcão com todas as camisas de grandes clubes do Brasil, dos 12 clubes mais tradicionais do Brasil, incluindo o Grêmio. O Falcão não era jogador do Internacional nessa época, ele já estava na Roma, mas ele tinha contrato com a Roma. E mesmo sendo num outro período, você vai pensar, se ele tem contrato com a Roma, ele não pode vestir a camisa do Grêmio. E se ele era um ídolo do Internacional, ele não podia vestir a camisa do Grêmio. E isso não causou uma comoção. Eu estou discutindo aí. Hoje causaria. Hoje causaria. Olha lá. Esse é o anúncio da revista Placar, em 1982. Ele está com todas as 12 grandes camisas do futebol brasileiro, mais tradicionais, 12 das 15 maiores torcidas do Brasil, incluindo a do Grêmio. Imagina o Falcão andando em Porto Alegre hoje, depois desse anúncio? Cara, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu entendo do seu argumento. Eu achei muito legal você trazer essa foto pra gente, muito interessante. Mas eu acho que o Gabigol envolve um contexto maior. Se ele tivesse usado qualquer outra camisa, que não a do Corinthians, a gente não teria, a gente não, né? A torcida não teria reagido dessa forma. É o Corinthians depois... eu acho que não seria igual. Ele estava flertando com o Corinthians. Eu acho que não seria igual a repercussão. O que você acha, Hernan? Não, eu acho que o Palmeiras é hoje um rival histórico do Palmeiras, do Flamengo. Eu acho que fizeram finais de Libertadores, tem a provocação do Cheirinho. No jogo do Brasileiro, que era a segunda rodada do Brasileiro, teve guerra, entre aspas, de grito de torcida no Allianz Parque. Então há uma rivalidade muito grande. Os jogadores vão diferente na bola. Há um contexto. Acho que se ele veste do Palmeiras, do Corinthians, até do São Paulo, que ganhou, por exemplo, do Flamengo a Copa do Brasil, e ficou uma pilha de São Paulino em cima do Flamengo, acho que daria ruim. Se ele tivesse com a camisa da Chapecoense, se ele tivesse com a camisa do Criciúma, que subiu agora para a Série A, acho que seria diferente a reação. Ia mais virar meme do que propriamente, tá provocando a torcida, desrespeitando a torcida do Flamengo. Eu acho que a questão é os times grandes, os rivais diretos do Flamengo. Eu acho que se ele tivesse vestido a camisa do Vasco, do Fluminense e do Palmeiras, seria igual a repercussão. Agora, a pergunta que eu faço, você concorda ou discorda que se o Falcão fosse jogador hoje e fizesse essa campanha, ele andaria em Porto Alegre com a mesma tranquilidade que ele andava naquela época? Cara, por estar jogando na Roma, acho que sim. Se ele tivesse ainda no Inter, talvez não. Mas é uma boa pergunta para a gente passar aqui no nosso chat. É uma campanha publicitária, não é um churrasco com um cantor. Aliás, muita gente ficou falando de pagode, não foi pagode. Era um cantor fazendo voz e violão, que o Gabigol gosta de ouvir Tim Maia, então o cara estava tocando MPB lá e tal, essa pessoa que tirou a foto era uma pessoa que nunca tinha estado na casa do Gabigol, e essa pessoa esteve lá meia hora, porque estava ali ajudando esse músico, estava ajudando em alguma parafernália que estava acontecendo ali. E aí acabou acontecendo da pessoa tirar foto. Não, é um vacilo, não tem dúvida. É erro. Erro é erro. Na casa do seu ídolo, você fala, meu Deus, eu tô indo na casa do Gabigol. Você já vai nervoso, você chega lá suando. Você entra lá, o cara tá com a camisa do outro time. Você não tiraria uma foto? Porque claramente a pessoa que vazou isso
queria colocar um fim nessa relação, né? Não, porque não é possível. Não, Domi. Aí, de novo, vamos voltar para o passo atrás. Vamos discutir o nível de educação que a gente tem hoje que o celular nos permite. Cara, eu entrei na casa de alguém. Na casa de alguém. Eu vou pedir licença. Eu vou chegar... Hoje então, tem muita gente que faz isso. Você chega na casa de alguém e tem um sapato na parte do lado de fora, no saguão do apartamento. Você pergunta, você quer que eu tire o sapato? Porque muita gente não anda de sapato dentro da sua casa. Cara, para entrar na casa de alguém, eu pergunto se é para eu tirar o sapato ou se não é para tirar o sapato. Eu não vou tirar o celular e tirar uma foto do cara. Então, eu acho que assim, o que as pessoas estão vendo como um agravante, primeiro que eu não tenho o Gabigol como ídolo. E eu não tenho o Gabigol como ídolo pelas atitudes dele. Ele não é meu ídolo. O cara não pode ser meu ídolo porque ele faz gol. Esse é o meu ponto de vista. Eu não vou ensinar o meu filho, com todo respeito ao Gabigol, eu não vou ensinar meu filho a ter o Gabigol como ídolo. Porque ele não tem atitudes de ídolo, desde que ele se escondeu na mesa debaixo do cassino. Então, ele não vai ser ídolo do meu filho. Mas se eu for na casa dele, eu vou perguntar se ele quer que eu tire o sapato antes de entrar. Porque ele pode querer a mulher dele, pode querer a companheira dele, pode querer o companheiro dele, pode querer que não se ande de sapato na sala dele. Então, assim, na sala da casa dele, ele tem que ter cuidado. Passo atrás. Vacilo. Se você tem convidados na sua casa, não use a camisa de outro clube. Evidente. Claro que errou. Mas na sala da casa dele, ele pode andar pelado. Se não tiver uma janela para atentar ao pudor. Você chama alguém que nunca entrou na sua casa e você tá pelado, o cara provavelmente também ia tirar uma foto. Ia viralizar. Foi tipo isso. Por exemplo... eu acho que é uma noção de... Eu acho... não quero ser ofensivo, Domi, mas acho que tem uma questão de educação e falta de educação. Você entrou na casa do cara, você não vai tirar uma foto. Se você vir um quadro na sala, você vai perguntar, posso tirar uma foto? Nossa, que quadro legal, posso tirar uma foto? PVC, mas eu acho que quando é ídolo, a gente fala de uma emoção muito maior, né? O Gabigol também não é meu ídolo, não passa nem perto, mas eu imagino a emoção de uma pessoa que é flamenguista e tem ele como ídolo. E a decepção de chegar na casa do cara e ver ele com a camisa do Corinthians. Ao meu ver, foi isso. Justifica a falta de educação? Não, mas é compreensível. Eu não justifico a educação nunca. Só para você ter uma ideia de como, pelo menos foi nesse episódio de eu ter ido na casa do Gabigol, a gente foi para o Rio de carro, né? E o rapaz que estava levando a gente, um motorista particular, contratado, e ele ficaria de fora, ele não é da equipe, ele não estava lá para ajudar na gravação. E as pessoas que estavam lá na casa do Gabigol receberam e pediram para ele entrar. E ele entrou, ele ficou lá o tempo todo esperando dentro da casa. E ele chegou, conversou, o Gabriel foi lá conversar com ele, e aí, tudo bem? Tá, eu tô levando aqui a equipe e tal, prazer, papapá. E depois ele pediu uma foto com o Gabigol. E o Gabigol tirou, numa boa. Claro, ele pediu uma foto. Pediu uma foto, aí é que tá a diferença, entendeu? Era uma pessoa que, assim como eu, e assim como o Caio, que foi comigo, o videomaker, a gente nunca tinha estado na casa do Gabigol. Eu conheço o Gabigol me conhece, claro, a gente tem uma relação profissional ali de Gramado há muito tempo, desde a época de Santos, quando ele era moleque, mas eu nunca tinha estado na casa do Gabigol, na intimidade do Gabigol. Então, eu não tirei uma foto, não sou sem noção. Então, dá para entender um pouco? Dá para entender um pouco, mas aí é um erro de você, na minha concepção, ter pessoas, e você sabendo que tem pessoas que nunca foram na sua casa, como foi o episódio dessa pessoa que tirou a foto, não ia dar um mole de estar com uma camisa de outro time. Para mim, isso nada exclui o erro. Nada exclui o erro do Gabigol. Nada do que a gente está dizendo exclui o erro do Gabigol. A gente começou dizendo, Gabigol errou. Ponto. Gabigol errou. O meu voto na enquete é, eu vaiaria o Gabigol e pediria para o Landim não renovar o contrato. Ponto, tá? Partimos desta premissa. O que nós estamos discutindo é a questão
da educação de quem entrou na casa dele, da tolerância da sociedade, se coisas que aconteceram no passado, pelo nosso nível de tolerância ou intolerância hoje, seriam viáveis ou não seriam viáveis. Tudo isso que nós estamos discutindo é a partir da premissa. Gabriel errou. Ponto. Ele disse que errou. Não sou eu que vou dizer que não errou. E tem uma coisa também dele colocar os outros funcionários do Flamengo que estavam lá numa situação desagradável, né? Porque provavelmente foram chamados a atenção em algum momento, algo que bem desnecessário fazer isso com outras pessoas, né? Renato Neves falou, André Hernan é advogado do diabo. Caraca, Renato, tem muito torcedor bravo, André. Eu acho que o ídolo, quando é muito ídolo, a decepção também é muito grande, né? Então, uma coisa que é muito doido, porque a gente tá numa época muito maluca. Primeiro que essa é uma onda, como todas as ondas que nós temos, vai durar 2 semanas e acabou. Aí depois o ruído vai ser... Não, a imagem onda dele, vai. você acha que não foi afetada? Não, eu acho que vai afetar a imagem dele, mas a onda vai. A onda vai morrer na praia, como toda onda está acontecendo. Eu acho inacreditável algumas coisas acontecerem. Aí o sósia do Gabigol vai reclamar que ele pode ser agredido na rua. Tira a barba! Tira a barba e corta o cabelo, já não deixa de ser sósia. Qual é o problema, cara? O Gabigol, Quando o sósia do Gabigol acha que o problema é que ele está andando na rua... Pô, pelo amor de Deus, é só faz a barba. Faz a barba todo dia. Corta o cabelo, resolveu o problema. Agora, desse ponto de vista que eu digo que é uma onda. É uma onda, morre na praia. Agora, depois vai ter o negócio. A consequência é clara, né? A torcida vai vaiar, a torcida não vai apoiar, a torcida vai pedir para não renovar o contrato. Desse ponto de vista, não é onda. Mas a onda vai baixar. Então, tudo e já que nós perdeu estamos a camisa falando... 10, né? Sim, camisa 10 é do Zico, ele falou. É, do Zico. E, assim, a camisa 10 é um símbolo só, não quer dizer nada. Ele vai perder 10% do contrato. Ele perdeu 150 mil reais. Para mim, faz uma falta desgraçada. Desgraçada. Para ele, não tem problema nenhum. Ele vai receber 90% do salário dele. Então, assim, desse ponto de vista que o Renato Maurício Prado falou, é verdade, a punição é branda. Mas é branda porque não pode ser maior. Se fosse maior, o Flamengo tomava o processo. O que vai acontecer de mais grave? O Flamengo não vai renovar o contrato com ele. E aí ele vai ter 2 caminhos. Ou ele vai para o Corinthians, ou ele vai para o exterior. Neste momento. Mas ele pode assinar com o Santos. O torcedor do Santos pode entender perfeitamente. Pode até assinar com o Palmeiras. Improvável, mas pode até acontecer. Então, no fundo, a consequência mais clara é que o Flamengo tem agora a justificativa perfeita para não renovar com o Gabigol. Perfeita. Quem se deu bem no final foi o Flamengo. Não, e se pensar em punição, né? O diretor de futebol, o executivo de futebol, o Marcos Braz, foi lá e... O executivo é o Spindle, mas o diretor de futebol, o homem forte no futebol, que é o Marcos Braz, saiu na mão com um torcedor, mordeu o torcedor, e aí foi, né? Então, assim, no Flamengo os processos são bem complicados. E eu, assim, não... Estou recebendo várias mensagens elogiosas e tal pela entrevista, mas também tem muito hate, né? Eu entendo também, enfim, eu sei lidar com hate, eu sei lidar com críticas, entendo o ponto de vista, mas assim, hoje em dia tá tudo muito fervendo, tá tudo muito... o cara mandou um superchat aí falando que eu sou advogado do diabo, nossa. Então, assim, acho que a coisa tá muito... Calma, gente, vamos lá, calma, vamos devagar. Entendimento do trabalho do jornalista. Tá? Se o Fantástico fizesse a entrevista que queria fazer ontem, o Fantástico era advogado do Gabigol? Não, você é jornalista para ter pauta. Você vai atrás da pauta. Era pauta entrevistar o Gabigol? Era. O entendimento do Flamengo e do staff do Gabigol foi de que o melhor caminho era da entrevista para o Hernan. Ponto. Parabéns para o Hernan. É muito doido. As pessoas querem que o repórter renuncie à notícia. Esses caras estão malucos. Os caras estão doentes, estão loucos. É inacreditável. O jornalista vai atrás de onde tem notícia. Não, e eu li até num desses colunistas grandes aí que tem de fofoca, falando que o Gabigol preferiu dar entrevista para um blogueiro de futebol porque as perguntas iam ser controladas. Pô, o cara nem me conhece, o cara nem sabe da minha história para falar que eu estou sendo controlado por perguntas. Eu, com 22 anos de jornalismo, no dia que eu me controlar para perguntas, eu rasgo meu diploma.
Então, calma lá, gente, está tudo muito fervendo. Boa, Hernan. Temos mais um superchat aqui do Rafael Quadros falando que há todo um contexto. Tivemos quase um mês de rumores de negociação com o Corinthians e, na época, o Gabigol postou uma foto usando bermuda com estampa da Gavião. Nossa, eu nem lembrava dessa. Teve isso também? Não lembro dessa. Também não. E mais um estampa agora, o Leonan. Estampa de Gavião também é diferente de símbolo da Gaviões. Porque tá bom, beleza, não era para fazer também. Tem um monte de erro do Gabigol. Ninguém está dizendo aqui que o Gabigol acertou. Nem ele falou. O Gabigol errou. Ponto. Isso está claro. A questão é, a partir do erro, qual é a cobrança? O que é que tem que fazer? Você tem que apedrejar o Gabigol? Mandar o Gabigol para fogueira, igual o Joana Dark? Ou você tem que entender que não vai renovar o contrato do Gabigol? Demitir o Gabigol juridicamente não havia razão. Né? Que as pessoas nem entendem essa figura de linguagem, vão achar que você está falando sério de apedrejar alguém. Nem vamos correr esse risco. O Leonan mandou outro superchat aqui pra gente. Valeu, Leonan. Se o Gabigol teve que falar com o pai santista por causa da camisa, imagina jogar pelo Corinthians. Sem possibilidades, então? Olá, Leonan, não tinha pensado nisso. Vai ter uma briga familiar aí, PVC. Então, aí eu acho que não tem briga familiar. Foi o que eu disse por agora há pouco. Acho que nesse ponto tem uma contradição do discurso dele. Porque ninguém sabe mais a personalidade do Gabigol do que os pais dele. Então, se os pais dele sabem que ele está usando camisa do Grêmio, do Luis Soares, do Michael Jordan e do que quer que seja, quer trocar camisa com o Hendrick, vai saber que ele usou a camisa do Corinthians porque ele gosta das camisas. Por exemplo, eu brinquei com a história da coleção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Gabigol tem contrato com o Flamengo, não tinha que usar a camisa do Corinthians, tá claro. Nem na sala da casa dele. Na sala da casa dele, se não tivesse visitante para fotografar, tava tudo bem, podia andar pelado, como eu disse. Eu tenho camisa de todos os clubes. Durante um bom tempo, eu me policiava porque eu falava assim, eu não tenho camisa do Corinthians, cara. Eu nunca tinha ganhado uma camisa do Corinthians e todo mundo sabe que eu não sou corintiano. Aí eu fui lá e comprei uma camisa do Corinthians. Comprei porque eu quero ter na minha coleção. Às vezes eu mostro, às vezes eu gravo um vídeo, às vezes eu faço alguma coisa. Para mim, profissionalmente, é bom ter. É bom. Eu tenho a camisa do São Paulo, do Toninho Cerezo, de 92, que ficou histórica por depois. Quando eu comprei aquela camisa, não era histórica. Eu adorava trabalhar no São Paulo do Tele. Fui lá e comprei a camisa do Toninho Cerezo. Comprei, paguei por ela. Não ganho camisa. Não ganho porque eu não posso ganhar camisa de jogador, porque depois eu vou analisar o trabalho do jogador. Como é que eu vou analisar o trabalho do jogador? Se ele me dá uma camisa, eu falo assim, não, o cara jogou pessimamente. Eu vou dizer, jogou pessimamente. Então eu não vou pedir camisa para jogador. Eu compro. Hernan, o Daniel Pamplona está falando aqui. E o Corinthians nessa história? Está querendo o Gabigol? Ninguém se posicionou por lá ainda, né? Não, então, na entrevista fica muito claro, assim, muito evidente que o Gabigol tem ainda total interesse e ainda quer muito renovar o contrato com o Flamengo. Ele deixa isso muito explícito, ele deixa isso muito claro. E o que eu tenho de informação é que o desejo do Gabigol, e eu venho falando isso aqui, é esgotar todas as possibilidades com o Flamengo primeiro. Ponto. Isso não vai acontecer, o Flamengo se posiciona dizendo que não vai renovar o contrato, aí as partes, no caso, quem trabalha, quem gera a carreira do Gabigol, vai ao mercado para ouvir ofertas. Conversas de Cruzeiro, conversa de Palmeiras, propriamente do Corinthians, nesse momento, zero. Nesse momento não existe nenhum alinhamento, nenhuma conversa de bastidor, nenhuma situação por fora que já esteja encaminhada caso o Gabigol não fique no Flamengo. Então, o que tem é muita especulação. Porque o Pedrinho Lourenço, do novo dono da SAF Cruzeiro, vai ter muito dinheiro e o Gabigol é um jogador que interessa. A Leila Pereira já disse que é um grande jogador, mas nesse momento não tem nenhuma conversa, mas já é citado nos bastidores. O Corinthians, já na última janela, queria contratar o Gabigol, isso é público, o presidente Augusto Melo falou, mas nesse momento, conversa, nesse momento, negociação, não existe. Perfeito.
Vamos escutar um pedacinho da entrevista coletiva, lembrando que a entrevista inteira está disponível aqui no nosso canal do YouTube. Já está chegando a coletiva. Perfeito. A gente está tão acostumado a falar em entrevista coletiva que agora a gente tem Peço perdão. Eu vou mostrar a entrevista agora só para você ver como foi exclusiva. Pode rodar qualquer uma, JP, que tiver mais na mão aí, porque todos os trechos são bons. Qual o tamanho do aprendizado que ficou? Primeiro, não confiar em todo mundo, né? Eu acho que a pessoa que fez isso claramente foi maldosa. E também não usar mais, é claro, independente de estar dentro da minha casa ou em algum outro lugar. É claro que eu não faria isso se não estivesse aqui dentro da minha casa, totalmente desarmado, totalmente relaxado. Então, já usei várias outras camisas e para mim o que mais vale pontuar, eu não escolhi a camisa para acontecer isso, para acontecer tudo isso. Eu só usei a camisa porque estava dentro da minha casa, como já usei outras várias. Eu amo o Flamengo, eu sou flamenguista, a minha casa é no Rio de Janeiro, e tenho certeza que não é uma foto que vai mudar isso. E ele parece sincero, né? Assim, óbvio que teve o papo de assessoria, né, André? Tá tudo organizadinho, mas me pareceu sincero. Um pouco assim de um momento Gabigol abre seu coração, né? Acho que é uma intimidade que talvez poucas vezes a gente tenha visto, né? Porque na beira do campo é muita aquela coisa do jogo, ou nas entrevistas quando ele fala de um grande momento. O Gabigol tá sempre... Ele é um cara de muita personalidade, né? E eu não quero falar marra no sentido ruim. Ele é um cara marrento e tal, ele é um cara que tem ali o seu jeito de ser, a sua personalidade. E era um Gabigol ali abatido mesmo, como está aqui no nosso título aqui do De Primeira. Abatido e querendo abrir o coração, querendo se expor, querendo falar a verdade, querendo se retratar daquilo que fez. Então eu senti ele bem nesse tom abaixo, nesse tom um pouco mais sereno, mas com muita sinceridade, abrindo o coração. Vamos passar para o Abel, ou vocês querem ouvir mais um trechinho da entrevista? Ou vamos deixar as pessoas assistirem na íntegra, André? O que você prefere? Eu prefiro que a galera dê lá afunde o dedo no like lá na entrevista, clique na entrevista, assista, compartilhe, enfim, se inscreve aí no UOL, porque daqui a pouco também tem Muricy Ramalho exclusivo. Eu tô na semana do exclusivo, eu tô impossível hoje aqui no